Tem alguém aí cansado depois dessa adoração? Não, né? Gente? Tem alguém cansado aqui? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem lá em 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Vai aparecer aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza em sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Essa palavra veio no meu coração há um tempo. Essa semana, na verdade, há 2 semanas, né? Lá no grupo de vida, um jovem me mandou uma mensagem. Ele não estava escalado, né, no lanche. Aí ele perguntou assim: Verônica, eu posso levar um refrigerante? Aí eu falei assim: claro, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Eu fiquei extremamente feliz por aquele ato de amor dele. E eu sei que esse irmão, ele não trabalha. Então, vou beber um pouco de água. E eu sabia que esse irmão não trabalhava. Eu fiquei extremamente feliz quando ele me mandou essa mensagem. Eu falei: pode ir lá e tal. E ele levou. Semana passada, aconteceu de novo. E aí uma menina me mandou mensagem que também não estava escalada. Falou assim: Verônica, você está precisando de alguma coisa no lanche? Posso levar um refrigerante? Aí eu falei assim: claro, minha irmã, pode levar o refrigerante, bênção do Senhor. E eu fiquei extremamente feliz também. E aí eu já fiquei impactada. Eu falei: caramba, que vontade de ajudar, de cooperar. E aí, incrível, que nesse dia a gente nem tinha refrigerante, né? Aí, ela levou o refrigerante. Daqui a pouco eu olho uma Coca-Cola do nada na mesa. Ô, glória! Aí eu falei assim: gente, da onde que surgiu essa Coca-Cola? Aí comecei a perguntar pro povo do grupo: quem trouxe essa Coca-Cola? E aí foi um irmão que também foi e levou uma Coca-Cola. Esse já foi mais ousado, já levou, nem falou nada. E aí, gente, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi essa atitude. E eu acredito que foi permissão de Deus mesmo, e que os nossos corações sejam dessa forma. Que nós venhamos querer abençoar. Muitas das vezes, e essa palavra veio de encontro de tudo aquilo que Deus já estava ministrando antes no meu coração. Porque quem somos nós quando nós estamos em dificuldade? Será que quando nós estamos em dificuldade, a gente guarda aquilo que a gente tem? Porque a palavra diz que quem é fiel no pouco, vai ser? É isso aí. E aí eu fico pensando, porque é muito fácil a gente dar quando a gente tem muito, não é verdade? É muito fácil quando a gente tem R$1.000 e fala assim: quer que eu compre uma Coca-Cola? É muito fácil. Mas o negócio é quando você tem apenas o dinheiro da Coca-Cola e você fala assim: posso ofertar a Coca-Cola? E é assim também na igreja. Porque quando você traz a oferta, quando eu trago a oferta, quando nós trazemos o dízimo, nós estamos cooperando na obra. E aquele povo se destacou ao ponto do apóstolo falar sobre eles. O quanto eles eram generosos, mesmo não tendo. Alguns estudos falam que talvez ele nem deva ter pedido para eles ofertarem, porque eles não tinham, eles estavam em dificuldade. Mas mesmo assim, ele fala que eles rogam para participar da graça. Já pensou? A gente rogar e falar assim: não, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu tenho que ajudar hoje, eu tenho. Rogar é isso. E que nós venhamos ansiar por ajudar a casa do Senhor também. Porque
Eu não sei vocês, mas eu cheguei aqui totalmente destruída e essa casa cuidou de mim. É por isso que toda vez, quando eu tenho a oportunidade de ofertar, eu dou o meu melhor. E quem sabe aqui, eu e o Rafael, a gente vai casar, né? Ó, final do ano tem um monte de testemunho, glória a Deus. E nesse momento foi onde Deus tirou toda a força do nosso braço. Quem está perto da gente sabe. E é o momento que nós temos sido mais fiéis. Foi o momento onde a gente ainda aumentou a nossa fidelidade. Então, que nos momentos de dificuldade, a gente não venha reter, nos guardar, mas sim ofertar na casa do Senhor. Porque aquele que te deu ele é poderoso para te dar muito mais. E não que você tenha que fazer porque ele vai te dar mais, mas é tendo entendimento que não vai faltar. E se faltar, glória a Deus, porque você está participando dessa graça. Amém? Gostaria que todos se levantassem, separassem suas ofertas. Se você está online, quer fazer transferência, nós temos aqui, ó, a conta da igreja. E se você está precisando de algum envelope, é só fazer assim, ó, o pessoal do MOI é sempre muito ágil, né? E fechem seus olhos e comece a pedir a Deus esse entendimento. O entendimento que aquele povo teve, de generosidade. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, conosco. Pai, nós queremos glorificar o teu nome essa noite, Senhor, com os dízimos e com as ofertas, Pai. Senhor, não queremos levar qualquer coisa diante de Ti, Pai. Não queremos levar qualquer coisa, Senhor, apresentar qualquer coisa, Senhor, diante de Ti, Pai. Mas que nós venhamos separar sempre o nosso melhor, porque sabemos que esse dinheiro é revertido, Senhor, em pessoas, Senhor, é de cuidar de pessoas, Pai. E nós Te agradecemos, Pai, porque participamos da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem vir, trazer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou super feliz. Ai, anúncio, hein? Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aos nossos anúncios. Agora eu quero começar, primeiramente, dando as boas-vindas a você que está nos visitando pela primeira vez, a você também que está assistindo a nossa live pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A galera da família RN quer te dar as boas-vindas. Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Isso aí, sejam muito bem-vindos. E para você que nos visita, eu tenho para falar agora para você sobre duas fichas muito importantes, que é a ficha de batismo e a ficha de transferência. Para você fazer parte da nossa família RN, você precisa preencher uma das duas fichas. Então vem aqui no lounge, tem ali as duas fichas, preencha, temos também elas online, então não perca tempo, já preencha uma dessas duas fichas. E se tiver dúvida, pode perguntar a galera do MOR, de blusa preta e de crachá, que eles vão poder te ajudar, não é mesmo, Fernando? Isso aí, também temos nossos grupos de vida, que acontece todas as sextas-feiras e sábados. Às sextas-feiras a partir das 20h30 e sábado a partir das 16 horas. Fernando, como é que eu faço para participar? É bem simples, procura o pessoal do MOR, tá de blusa preta e em crachá, como a Evelyn tinha dito. Eles vão te direcionar a um grupo de vida mais próximo da sua casa. Falando em horário, temos também nossas celebrações, que acontecem todas as quintas e domingos. Às quintas-feiras, a partir das 20h30, e domingo com 2 novos horários, pessoal. A partir das 17 horas e das 19h30. Lembrando que só das 19h30 será transmitido, não é, Evelyn? Verdade. Temos também o nosso curso de casais, para você que é casal de casado, para você que é casal de namorado, que é noivo, você fique à vontade. Casal de casados também, né? Casal de casado, falei casal de casado, meu Deus. Casal de noivo, casal de namorado, você pode participar, é gratuito, 0800, então pega a ficha, preencha e entregue para o Léo ou para a Stephanie. Se você não sabe quem é, pergunte a galera do MOR que eles vão te direcionar a eles.
Temos também uma coisa que eu tô criando muita expectativa, um evento que será o nosso Kingdom Generation. Então serão 4 dias sobrenaturais, mega abençoados. Já cria expectativa no seu coração. Serão os dias 22, 23, 24 e 25 de abril. Então, ó, já cria expectativa. Não vou te dar spoiler do que acontece. Já para chamar você para estar aqui presencialmente conosco nesses 4 dias. E esse ano a gente tá vivendo uma palavra de sobrenatural. Falando de sobrenatural, te lembra o que, Evelyn? Meu Deus, o que lembra? O que lembra? O nosso Face to Face, galera, que vai acontecer dia 1 e dia 2 de maio. Já deixe separado essa data no seu calendário. Os 2 melhores dias da sua vida. Pra você ter uma noção, eu vou deixar a igreja falar o que é. Vamos lá, pessoal? No 3, hein? É 1. É 2. E é 3. É isso aí, galera. Sobrenatural. Temos também nosso WhatsApp, pessoal, que está aparecendo aí na tela para vocês. Então adicione, mande um oi lá com o seu nome para você ficar por dentro de toda a nossa lista de transmissão e tudo que acontece por dentro da nossa igreja. Exatamente. E falando de WhatsApp, temos também as nossas redes sociais. Já siga-nos lá nas nossas redes sociais. Temos o Facebook, o Instagram, que é o @rncosmos. Calma, vou falar do YouTube. Temos também o nosso YouTube, que é RN Brasil Cosmos. Então, ó, não perca tempo, siga lá, já se inscreva no nosso canal. Falando também do YouTube, nós temos lá no nosso YouTube o nosso Recarga. Que tá bombando, galera. Tá bombando demais. Então, ó, você que perdeu os últimos episódios, já vai lá, assiste os episódios e se inscreva lá no nosso canal, porque toda segunda-feira, às 19h30, tem um episódio novo lá pra você. Aí, já temos novidades pro mês que vem. Aleluia. É muita bênção, cara, muita Temos bênção. também o que, Fernanda, agora? A nossa cantina, pessoal. Então não vai embora, não faz o quê? Nem o pastor fala, tá aqui a Bomba Ninja. Fique conosco, tenha um momento de comunhão com a gente. Compre um salgado, abençoe a nossa cantina. Abençoe a gente também, aleluia. Pague um salgado para a gente. Tá tudo certo. Mas é sério, gente, salgado aqui é abençoado. Eu não vou dar spoiler, não. Vai lá, compra um salgado, fique conosco, tenha um momento de comunhão com a gente. Será muito bacana tê-lo com vocês. E agora temos o que, Evelyn? Agora nós teremos o nosso alimento espiritual. Então, ó, não perca a sua atenção, ó, fique ligado que tem uma palavra vinda diretamente do céu para a sua vida nesse momento, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo anúncio. Até a próxima. Ó, vou fazer uma parada aqui. Eu queria ver se vocês estão atentos. E aí eu vou jogar uma parada aqui, vocês pegam aí. Pega aí, pega! Meu Deus! Ih, ó, o povo aqui, ó, tá... Vamos ver se esse povo aqui tá mais atento então, hein? Vamos ver aqui, hein? Deixa eu ver. Que isso? Ó, ninguém quer o bagulho. E é assim como é que vai ser a palavra, hein? Deus vai liberar. Pega quem quer, hein? Caraca, foi revelação, maneira, né? Então, gente, eu gostaria de convidar vocês a lerem Juízes 6, do 12 ao 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não eu te enviei? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra.
Nós te pedimos, Senhor, a revelação dos céus, Pai. Senhor, revela aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque essa noite, Pai, será uma grande noite pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Naquele momento ali que Gideão é chamado pelo Senhor, aquele povo, eles tinham voltado a adorar outros deuses, e o Senhor já tinha falado com eles que Ele era o único Deus. E veio vários juízes, e Deus levantava um juiz, e quando esse juiz morria, o povo de Israel se voltava de novo a adorar outros deuses. E naquele momento ali, aquele povo tinha clamado ao Senhor por ajuda, e o Senhor falou, mas eu falei para vocês que não era para vocês terem feito isso. Mas mesmo assim, o Senhor levantou Gideão. E Gideão se encontra num cenário totalmente improvável. Estava malhando trigo, num lugar de pisar uvas, e Gideão fala assim, escondido, né, porque aquele povo estava sendo perseguido pelos inimigos, estavam passando fome, e aí Gideão fala assim, mas como que eu vou livrar? Eu sou o menor do meu pai, eu sou o filho menor. E a primeira coisa, primeiro eu vou contar o tema para vocês. O tema é com você mesmo. Deixa eu ver qual foi o... É com você mesmo. Porque chega aquele momento ali, as limitações de Gideão, ele começa a apresentar as limitações para Deus. Sendo que a primeira limitação, ele já começa murmurando. Já começa o Senhor mal pareceu, ele já, mas o Senhor não livrou a gente do Egito? Como que entregou? Mas ele foi afrontoso, né? Entregou a gente para aqueles inimigos. E aí a primeira limitação de Gideão foi a murmuração. E a gente vê que Gideão, ele se achava inferior. Na verdade, Gideão realmente, ele era o menor. Ele em nenhum momento, ele disse uma mentira. Ele era o menor, o clã dele era o menor e também ele era o menor da sua casa. Mas o Senhor me trouxe aqui e o Senhor revelou ao meu coração que não é o que nós somos, mas o que é o Senhor em nós. Porque muitas das vezes nós nos achamos pequenos e realmente nós não temos dinheiro para exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas não é aquilo que você é, mas é aquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida. E quando eu li essa passagem, era inevitável não lembrar o dia que eu cheguei aqui. E aí Deus tinha falado comigo, usou uma irmã, né, para falar comigo. E eu orava e falava, Senhor, por que o Senhor insistiu em mim? Eu me senti, quando eu li essa passagem, eu me vi ali. Falei, Senhor, por que o Senhor insistiu em mim? Por que o Senhor insistiu em mim? E aí o Senhor usou uma mulher de Deus dessa casa. E Ele falou assim, eu vou te usar e é com pressa. Não é depois, é agora e com pressa. E aí, né, eu vim nesse mesmo altar, uma mini saia desse tamanho, e falei assim, vim dar um testemunho e falei assim, o Senhor, com toda a autoridade, o Senhor disse que vai me usar e me usar com pressa. Então que seja feita a vontade de Deus e sair. Só que quando eu saí, eu fiquei pensando, tá, vai me usar com pressa aonde? Não sei, nunca li a Bíblia, não tenho dom, não tenho nada. O Senhor vai me usar com o quê? Mas eu sabia que não era aquilo que eu tinha, mas era aquilo que o Senhor seria. E aí, foi quando um momento eu lia bastante, né? Eu tinha um costume de ler. E aí, teve uma vez que o Senhor falou comigo assim, procura a Rosane ou o Jefferson, que são os líderes da juventude, e pede uma oportunidade na oração. Aí eu, meu Deus, como assim, Senhor? Mas mesmo com medo, eu fiz. Porque eu sabia que era Deus, porque aquele pensamento não vinha de mim. Aí eu lembro, até hoje, que mandei mensagem para a Rosane, eu falei,
Rosânia, como que funciona a oração? Vocês dão uma oportunidade? Porque eu nunca fiz parte de nenhuma igreja, né? Ou vocês dão uma oportunidade, só o Jefferson e você que prega? Aí ela, não, eu vou falar com ele e aí eu te retorno. Aí ela falou com o Jefferson muito sensível à voz de Deus, permitiu que eu levasse a palavra. E ali naquele dia, o Jefferson também iria trazer aí uma palavra batia na outra, né? Aquilo que realmente era do coração de Deus. E aí o Jefferson até falou na oração, falou que eu tinha um chamado na palavra. Então, nós devemos estar sensíveis àquilo que Deus está caminhando para que a gente faça. Porque muitas das vezes você está parado num lugar totalmente improvável. E aí você vem, senta aqui e fica sentado e não exerce um ministério, não exerce, mas não porque você não quer, não sente vontade, mas porque você sente vontade, mas acha que você é inferior, que você não pode estar participando de alguma coisa. Mas o Senhor preparou essa noite para te mostrar quem você é nele. E o segundo momento de Gideão é quando ele começa a saber quem era o Deus que chamou ele. Porque Gideão, ele estava ali no momento onde ele não conhecia Deus. Ele não conhecia, porque os outros, aquela geração ali, eles estavam adorando outros deuses, ele não adorava o Senhor, então ele não conhecia. Ele já ouviu falar do Senhor por conta das histórias, mas ter uma intimidade com o Senhor ele não tinha. E quantas vezes nós estamos aqui e não conhecemos o Senhor, porque ouvimos testemunhos, ouvimos aquilo que o Senhor fez na vida do outro, aquilo que um testemunho, eu tive uma experiência com Deus muito legal e tal, foi sobrenatural, e você nunca tem a sua, porque você não conhece o Deus que te chamou. E cada um tem um chamado, amém? Todos vocês têm um chamado do Senhor. E Gideão, quando o anjo aparece novamente para ele, ele se dá conta que a primeira situação que ele começou a murmurar e já como? Você falou que ia me tirar, cara. E aí? Agora largou a gente aqui. Ele reconhece quem é o Senhor. Ali ele começa a ter intimidade com Deus. E aí na Bíblia, lá em Juízes 6:22, nem precisa abrir, fala assim: quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo face a face. Ali naquele momento, ele viu face a face o Senhor. Há um tempo atrás, quando ele foi chamado, ele não conhecia quem era Deus, mas mesmo assim o Senhor chamou ele. Então, não importa se você está aqui há 10 anos, se você está aqui há 2 meses, não importa se você chegou aqui hoje, Deus te chamou. Não importa se você ainda não teve uma intimidade, Deus te chamou. E Gideão pede para que, e nesse momento de conhecer a Deus, Gideão começa a fazer provas com o Senhor. E lá em Juízes 6:36, fala assim: então Gideão disse a Deus: se de fato vai me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneira os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, sabereis que vai ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente na manhã seguinte, bem cedo, quando Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu da tigela cheia de água. Ali Gideão, ele estava no momento onde ele estava conhecendo Deus. Gideão, por mais que ele tivesse todas as limitações, Gideão, ele teve dúvidas, Gideão teve medo, afinal de contas, ele não conhecia o Deus que chamou ele, mas mesmo assim, ele ia se aprofundando no conhecer do Senhor. E ele vai, Deus prova aquele sinal Deus faz, e aí ele fala assim:
Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. O Senhor, paciente, né? Deixe-me fazer mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão tinha pedido. E na manhã, estava da forma que Gideão pediu. E quantas das vezes, eu já vi várias vezes na igreja, e eu vinha assim: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E aí a palavra falava isso. Aí Deus está falando comigo. Mas aí a palavra falava sobre um outro momento. E aí não, Deus, e agora? E agora eu não sei. E Deus falou isso aqui agora eu não... E aí agora? O que eu faço? E nós não devemos vir dessa forma. Vir assim: Senhor, fala comigo. Vocês têm que vir com um pensamento, como Deus me deu entendimento, já há um tempo. Deus, testifica aquilo que o Senhor falou comigo. Porque Gideão estava fazendo isso. Ele estava falando: Senhor, testifica aquilo que o Senhor falou comigo. E nós devemos ser dessa forma. Não devemos ir nas orações dos jovens e perguntar: Senhor, fala comigo essa noite. Não, testifica aquilo que o Senhor falou comigo no secreto. Porque nós devemos buscar e ansiar por essa intimidade. Gideão estava buscando. Nesse momento, não é que Gideão estava com dúvida, com medo. Talvez ele nem teria naquele momento ali, porque estava fresquinha, né, a revelação. Mas ele estava conhecendo o Senhor. E é dessa forma que nós devemos vir, irmão. Nós devemos vir com o coração: Senhor, testifica a promessa que o Senhor fez. Senhor, testifica aquela orientação que o Senhor me deu. Senhor, testifica aquele relacionamento que o Senhor falou que era para mim. Senhor, testifica aquele trabalho que o Senhor já falou, mas testifica que eu quero ter certeza que é o Senhor que está comigo. Porque quem te garante na vitória é o Senhor, não é na força do nosso braço. E a gente vai ver um pouco mais lá na frente. É o Senhor que nos garante a vitória, mas para a gente saber quem é o Deus da vitória, nós devemos conhecer em intimidade. Você não vai conhecer aqui na igreja, você pode até experimentar, ouvir testemunhos. Deus pode até usar alguém para falar com você, mas quando Ele falar com você, Ele vai testificar algo que já está no seu espírito. E aí eu tive uma experiência, que eu nem ia falar hoje, mas eu tive uma experiência assim que eu me converti, e eu quase não conto esse testemunho, poucas pessoas sabem. Antes de eu e Rafael começarmos a ter um relacionamento, eu um dia antes tinha conversado com a Bárbara, falado que eu não queria sentar no banco para sempre, que eu queria servir na obra, e eu falei um monte de coisa, e eu falo muito, então falei bastante coisa, gente. E aí, num momento, na oração, uma mulher veio até a mim, e ela falou assim: posso orar por você? Eu falei: amém. Tem um mês de convertida, quem quer orar, meu filho? Vamos embora aqui, ó. Bota a mão na cabeça e ora. Queria saber, queria ouvir de Deus. E aquela mulher falou tudo que eu tinha conversado com a Bárbara um dia anterior. Só que não era a mulher, era o próprio diabo através da vida daquela mulher. E aí não vai dar tempo de eu contar o testemunho do relacionamento todo, mas foi uma tribulação, irmão, para a gente começar a namorar, porque o Rafael teve que orar para que Deus me revelasse a vontade dele, porque ele já tinha certeza, porque ele buscou no secreto, ele já tinha certeza que ele falava: Senhor, eu preciso de uma mulher muito de Deus, muito usada. Aí ele, me viu e falou: é essa mesmo, glória a Deus. Aí ele testificou. Mas eu, irmão, nova convertida, eu estava querendo oração dos outros. E aí, aquela mulher orou pela minha vida e falou tudo que eu tinha conversado com a Bárbara, mas não falou nada que Deus tinha falado comigo. Mas aquilo ali foi o suficiente para que eu ficasse meses, quase um ano, não, meses numa tribulação, num raio de tribulação, porque eu cismava. E eu sou uma pessoa que quando Deus fala alguma coisa, eu falo assim: não, se Deus falou, eu vou até o final. Não importa se vai doer em mim, não importa, eu vou até o final. Deus falou comigo.
E aí eu falei, não, Deus falou comigo, Rafael, não é tu não. Deus falou comigo. Ele, cara, mas não tem como. Ou Deus fala com um de um jeito, ou fala com o outro. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu não tinha, eu tinha pouco tempo, né, de evangelho, mas eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa busca de intimidade com Deus. Então, quando nós não temos essa intimidade com Deus, qualquer profetada, irmão, qualquer palavra que vira até você, qualquer palavra do YouTube que você vai ver, vai falar, não, Deus falou comigo. Porque o que a gente faz quando a gente está sofrendo? Quando a gente está no momento de indecisão, de dúvida, que a gente vai lá? Pelo menos eu fazia isso. Eu ia lá no YouTube e botava pregação. Mas não é lá. Deus pode falar com você através de pregações no YouTube, pode até te ensinar também. Acredito que essa pregação vai chegar em outros corações, mas o que eu estou te falando é que você precisa ter uma intimidade com Deus para ter certeza, para falar assim, não, realmente Deus falou comigo. Porque se você não tiver, você vai viver uma vida de confusão e você não vai ter certeza daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E Gideão chega naquela guerra, porque eu já encurtei a história toda, né? Gideão, depois daqueles momentos, pedindo a Deus para que Deus testificasse aquilo que o Senhor disse para ele. Quando o Senhor testificou, ele falou assim, eu vou lá. E aí, quando ele chega, convoca aquele povo, convoca o exército, o povo veio, comprou o barulho dele e veio com ele para guerrear. Aí o Senhor, aí chega a ser engraçado. Quando eu li essa palavra, eu morri de rir. Por dentro, é claro. E aí o Senhor fala assim, ó. O Senhor fala assim, lá em Juízes 7:3. Portanto, digo ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa. E ficou apenas 10.000. O Senhor olha o exército todo, a cambada toda, geral, reunido, uma multidão, e aí ele fala assim, tem gente demais. Tem gente demais, Gideão. E aí ele fala assim, quem tiver com medo e assustado, pode voltar para casa. E a palavra que o Senhor tem para nós essa noite é que se você estiver com medo e se você estiver assustado, e em outras passagens diz covarde, acovardado, né? Acovardado existe? Existe. E outras passagens falam isso. O Senhor fala assim, pode voltar para casa. Imagina, irmão, você arrumou, tomou banho, chegou na igreja, pronto para guerrear, e aí o Senhor fala assim, se você tiver com medo, ou se você for covarde, volta para casa. Irmãos, muitas das vezes o Senhor quer nos usar para cantar, seja para servir no MOR, seja para ser usado para falar para outro irmão, ser canal de bênção, mas muitas das vezes nós perdemos isso por conta do medo. Quantas vezes na oração Deus falou comigo, fala com fulano, e aí eu não falo porque eu fui covarde, e ele levanta outro e fala com toda a autoridade, e é usado pelo Senhor, e eu fico assim, gente, é maneirão, né? E é isso que o Senhor está falando com a gente. Se você tiver medo e for covarde, você não vai ser usado pela minha mão. Se você tiver medo do chamado que o Senhor tem para a sua vida, você não vai viver. Não vai viver. Porque Gideão, ele tinha até medo, mas eu vou embora. Testifica que o Senhor está comigo, que eu vou contigo. Mas aqueles homens, ele falou assim, quem tiver com medo e assustado, pode ir embora. Se sou eu, meu irmão, se eu estou com medo, eu fico parada ali, eu estou com medo. Já quase me mijei nas calças, mas vamos embora. E é assim que nós devemos ser, irmãos, ser como Gideão, com medo, mas eu estou indo. Eu estou com medo, mas eu estou caminhando. É isso que nós devemos ter entranhado em nossos corações, o medo vai bater. E o momento da nossa caminhada, o medo vai bater, mas quando bater, nós devemos saber quem Deus é, porque quando nós sabemos quem Deus é, a gente bate nos peitos,
Não, agora eu vou até... Catuca o teu irmão aí do lado e fala assim, bate nos peitos. Não, calma aí, eu nem sei fazer isso. Mas empurra teu irmão e fala assim, é tu mesmo. É isso aí. Porque é você mesmo. Para de ter medo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para de fugir quando o Senhor te orienta a fazer algo. Essa palavra foi extremamente confrontadora na minha vida. Porque quantas vezes eu já perdi a oportunidade de ser usada por Deus, de chegar aqui. A primeira pregação, quando eu cheguei aqui, minha vontade era de chorar. Eu falei, pastor, eu estava quase entregando o microfone para o Senhor. Porque, não sei se perceberam, mas minha boca começou a tremer. Eu falei, não é para mim. E nós, mesmo com medo, nós devemos bater a mão no peito e falar, Senhor, é o Senhor que está comigo, então eu vou. E aí, naquele momento, o Senhor mostra que não é na força do braço de Gideão. E o Senhor fala assim, eu não vou permitir que sejam esse povo todo, porque vocês podem ainda se gloriar da vitória da guerra. E quantas vezes nós somos dessa forma? O Senhor permite a gente ter vitória, até dízimos e ofertas, o Senhor permite você ter o valor, e aí você guarda porque você acha que ele é teu. E aí o Senhor fala assim, eu te dei essa vitória, mas é capaz da gente ainda falar, eu consegui na força do meu braço. E aí, esse ano, Deus tirou completamente a força do meu braço. E aí, é incrível, porque quando eu soube da palavra, ano de viver o sobrenatural, a primeira coisa que eu falei para a Bárbara foi, não vai ser na força do meu braço. Quando eu li essa passagem, eu falei, cara, é esse ano. Porque para viver o sobrenatural de Deus, não vai ser na força do seu braço. Não espere achar que esse ano você vai viver do nada, você vai trabalhar, ter 5 empregos e você vai conquistar uma mansão. Sei lá, dei um exemplo bem hard aqui para vocês. Não adianta, porque se você quer viver o sobrenatural, você vai ter que confiar quem Deus é e confiar na provisão do Senhor. E muitas das vezes o Senhor tira a nossa força para Ele mostrar quem Ele é em nossas vidas. Porque se Ele não tirar, irmãos, é capaz da gente chegar e falar assim, eu venci. E o Senhor que nos deu essa vitória. E aí, o Senhor dá uma orientação para Gideão, porque aquele povo, ele vai embora, né? Vão embora 22 mil. Já foi uma leva de gente aí. Se fosse eu, se eu estou lá, se eu sou Gideão, já estava com medo. Aí Deus já fala com quem está com medo, embora. Já vai 22. Eu fico, meu Deus, e agora? E aí ficam 10 mil, aí eu já olho como? Eu imagino o Gideão olhando e falando assim, tudo bem, foram 22 mil, ficaram 10, eu acho que já é o suficiente, tá bom, Deus? Aí o Senhor fala assim, ainda tem gente demais. Tem gente demais, Gideão. Eu vou mostrar quem eu sou na sua vida. E aí o Senhor dá uma orientação para Gideão e fala assim, separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água, lambendo a mão, como fazem cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam a água nas mãos, pois os demais ajoelharam e puseram a água. Beberam aquela água. Os estudos dizem que aqueles soldados, eles bebiam a água com a mão e ficava com a mão na espada. E aí, nós podemos entender que aqueles que se mergulharam totalmente, estavam totalmente distraídos naquele momento ali. Então, podemos dizer que esses 300, eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Estavam atentos à voz do seu líder, estavam atentos para qualquer momento eles largarem a água e sair correndo a batalhar. E nós devemos estar atentos à voz do Senhor, à voz dos nossos líderes. Porque muitas das vezes os nossos líderes têm uma visão panorâmica, eu sempre falo isso no discipulado,
tem uma visão panorâmica daquilo que nós não estamos vendo. Porque enquanto nós estamos bebendo água, o líder está como? Vai acontecer isso aqui. E aí ativa o sininho, ele fala, pode sair. Nós devemos estar atentos à voz dos nossos pastores, porque eles estão atentos à voz do Senhor. Assim como Gideão está, para orientar aquele povo no momento certo de guerrear. E aí, chega um momento onde Gideão vai para aquele momento da guerra e o Senhor fala assim, já pode ir, que eu já dei para vocês a vitória. Mas, se vocês tiverem medo, vai até um local e aí você vai ver o sonho. E aí tem um momento ali que Deus testifica a vitória de Gideão, nem através do sonho, nem por ele, nem era pelos profetas, e nem era por nenhum homem de Deus, foi pelo próprio inimigo. E até o inimigo vai saber quem é o Senhor na sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E lá em Juízes 7:13 diz assim, Gideão aproximou no exato momento em que o homem contava um sonho a um amigo. O homem disse, tive um sonho no qual o pão de cevada veio rolando dentro do acampamento medianita. Então, bateu numa tenda e ela virou desmontando. O amigo respondeu, o sonho só pode significar uma coisa, a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército medianita nas mãos dele. Até o diabo vai saber quem você é em Deus. Até os inimigos, aqueles que falam que vocês não são nada, aqueles que olham para você e falam assim, quem é na fila do pão? Vão ter que dizer que o Senhor é na vida de vocês, amém? Eu posso ouvir um amém? Um amém forte. Porque o Senhor é com vocês. O Senhor é comigo. E não importa, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não olha a sua capacidade humana, o Senhor não olha o quanto de dinheiro você tem, o Senhor não vê a sua casa, se ela é bonita ou se ela é feia, o Senhor não vê se você fala bonito ou se você fala com, palavras diferentes. O Senhor está compromissado com a vontade dEle, que é boa, é perfeita e agradável, é isso que vai acontecer. Não importa se você se acha menor da casa, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu essa noite. E não adianta, irmãos, não adianta, porque quando o Senhor é contigo, todos veem que o Senhor é com vocês. E aí, essa parte é a melhor parte que eu fiquei impactada. Foi quando o Senhor entregou a vitória nas mãos dos israelitas. Para mim, é a melhor parte do texto. Aí fala assim, por pouco depois da meia-noite, na troca de guarda, na guarda do inimigo, eu acho que eu não mandei não, na guarda do inimiga, Gideão e 100 homens, porque ele dividiu em 3, e 100 homens chegaram aos limites do acampamento medianita, e de repente trocaram trombetas e bradaram com vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a tocha na direita. Todos gritaram, porque era uma orientação de Gideão. A espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição. Essa para mim é... Pega isso aqui. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os medianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez com que os guerreiros que estavam no acampamento lutassem um com os outros. Irmãos, eu não sei se vocês estão atentos a essa palavra,
Mas a palavra diz que chega a ser engraçado, porque assim, eles se prepararam, teve todo um preparamento. O Senhor pegou, separou um, separou outros, deixou 300, falou, eu vou ser com vocês. E aí, na hora da guerra, eles ficam parados. Eles tocam a trombeta e eles ficam parados. E aquele povo medianita começa a olhar um pro lado, pro outro, e fala, ih, caraca, qual foi que tá rolando aqui? Vou matar um, vou matar outro. Quando foi ver, todo mundo estava morto. E aí? Os israelitas não fizeram nada. Não fizeram nada. Chega a ser bobo, né? Porque o Senhor não precisa que você faça nada, irmãos. Ele é com você. É Ele quem vai fazer a vitória. Não é você, é o Senhor. É o Senhor. E às vezes a gente faz, né? Pelo menos eu sou assim. Deus me deu uma promessa, eu penso assim, não, Deus vai fazer assim, assim, assado. E aí eu vou dar um exemplo aqui. O negócio do som, né? Que a gente tem que comprar o som da igreja. Eu já comecei a matutar. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Vamos vender bala, vamos dividir para um grupo, vamos fazer para outro. E o Senhor está falando assim, calma aí. Está fazendo estratégia porque sou eu quem vou dar a vitória. E aí você está aí, Deus falou assim, não, eu vou te dar um emprego. Eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou te dar um relacionamento. E aí você está atirando para todos os lados. Mas é o Senhor que vai te dar. Não, você não precisa ficar procurando, não. Espera, porque o momento certo vai acontecer. Mas o que aqueles homens fizeram? Ficaram parados. Ficaram parados esperando o que o Senhor iria fazer. E aí, irmãos, vocês veem, eu fiquei assim, maravilhada no final dessa palavra. Quando o Senhor falou assim, a mesma confiança que o Senhor, porque lá no começo ele fala assim, quando Gideão começa a falar, Senhor, mas como eu vou fazer? Como? Eu sou o menor. E o Senhor fala assim, vai com a força que você tem. Nós vemos que não houve força. Não houve força, irmãos. Não houve força, não houve esforço. Sabe por quê? Porque o Senhor é que garante a vitória. E sabe qual foi o esforço que Gideão tinha desde o começo? Era a confiança no Senhor. Esse é o esforço que a gente tem que fazer, é confiar. Chega a ser engraçado, né? É confiar. É simplesmente confiar no sobrenatural de Deus. É você parar e ficar assim, Senhor, é no sobrenatural, então eu vou esperar acontecer. E é assim como tem acontecido na minha vida esse ano, e eu creio que é assim que vai acontecer na vida de vocês. O Senhor não me traria aqui essa palavra à toa, porque eu tinha uma palavra muito maneira, uma revelação muito legal, que eu falei assim, caraca, quando eu falar isso, é uma revelação do Senhor, é sobre relacionamento com o Senhor, mas não foi isso que o Senhor queria falar essa noite. Ele queria falar assim, confia em mim, eu vou fazer. É tão simples, mas muitas das vezes, é muito difícil. E quando nós estamos, é inevitável, né, falar do nosso relacionamento, porque a gente passou por várias provações aí, Rafael, e teve um momento que a gente ficou separado, a gente estava no processo do Senhor em nossas vidas de amadurecimento, e o Senhor falou assim, descansa, ele falava em todas as palavras, descansa, 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 usou o Jefferson, descansa, descansa, aí eu falava, Senhor, se o Senhor falar que o Senhor vai me dar o relacionamento, a gente vai voltar, eu vou descansar, porque eu tenho certeza que o Senhor é comigo. E eu falava, Senhor, eu vou ter certeza daquilo que o Senhor vai fazer. Porque, como eu falei lá no começo, eu era muito assim, se o Senhor decretar a palavra, não importa o que acontecesse, eu ia naquela direção. E o Senhor me mostrou uma cena, uma vez eu vim no culto, e aí Deus falou para eu descansar, e aí eu falei assim, cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu confio no Senhor, se o Senhor liberar a palavra, que nós vamos voltar, eu vou descansar. E aí o Senhor me trouxe uma visão, aonde era tipo uma cena de filme, e aí era tipo essa cena de filme de ação, né? Quando um dá a mão pro outro, não sei se vocês conseguem imaginar, aí o outro fala assim, você confia em mim? Vira, confio. E aí eles se jogam da ponte, aí, naquela estrada onde passa um monte de carro,
E aí aquela pessoa sempre cai no caminhão, né? É incrível. Sempre cai no caminhão. O pessoal do louvor já pode ir. E aí sempre cai no caminhão. Aí o Senhor me mostrou. E ele falou assim, confiar não é ter certeza do que vai acontecer. Confiar é mesmo sem você ver, que isso é a fé. Mesmo sem você ver, é você crer e confiar que vai acontecer. E essa noite, uma noite que o Senhor separou para mim e para você. E Ele simplesmente está dizendo, descansa naquilo que eu falei com você. Tenha certeza de quem Deus é. Qual é a voz que tem falado com você? É do diabo ou é o de Deus? Porque teve um momento da minha vida que eu fiquei, cara, é Deus, mas era o diabo. Mas eu precisava buscar intimidade com Deus e ter certeza. Quem era o Deus que estava falando para mim daquela promessa? E naquele período de toda aquela confusão, o Senhor usou foi até Tayane. E aí parou, foi numa oração, aí ele falou assim, por que você me pede um sinal, se a resposta já está dentro de você? Aí eu falei, meu Deus, a resposta já está aqui, mas o que Deus estava querendo mostrar? Que o Senhor já tinha falado comigo, eu já sabia a resposta. Não tinha por que ter confusão, não tinha por que ter medo, porque o mesmo Deus que falou da promessa era o mesmo Deus que iria cumprir até o final. E eu gostaria que vocês se levantassem. E aquele mesmo Gideão, e com todo aquele encorajamento, com toda aquela vitória esplendorosa, chegou no momento onde os israelitas falam, seja o nosso rei, seja o nosso rei. Ele fala, eu não vou ser rei de vocês, e nem o meu filho vai ser rei de vocês. Mas ele vai e pede as argolas, ouro, e constrói um colete sacerdotal, que não tinha nada a ver com a tribo dele. Quando ele constrói aquele colete, todo aquele povo se desvia adorando novamente outros deuses, no caso não era deuses, mas adorando outra coisa além de Deus. Aquele mesmo Gideão que ganhou aquela vitória através do Senhor, fez com que aquele povo pecasse. E o Senhor está falando comigo e com você, eu vou dar a vitória. Eu vou dar a guerra, eu vou te dar o trabalho, eu vou te dar o relacionamento, eu vou te dar o ministério, mas nunca, nunca coloque isso no meu lugar. Nunca coloque isso no lugar de Deus. Não adore isso como se fosse a melhor coisa do mundo, porque a palavra diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso é demais coisa. O maior é o Senhor. O maior é o Senhor dos exércitos, aquele que te convoca até para te dar demais coisa, para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Cada um tem o seu propósito. Mas não permita, irmãos, não permita que quando isso acontecer, você se desvie do propósito do Senhor. Não permita que quando você entrar num relacionamento, que até realmente Deus te deu, e aí você caia em pecado. Não permita que quando você chegar no emprego que Deus te deu, mas quando chega lá, você se desvia e se contamina com aquele pecado, daquele ambiente. É para você ser luz e sal, não é para que eles te contaminem. Não permita que o ministério se torne uma religiosidade. Não permita que o ministério seja uma obrigação, mas faça por amor. Faça por amor ao Senhor.